Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Hoje nós vamos comentar o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado por Kardec, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. No item 1 deste capítulo, ele transcreve um texto do Evangelho de João em que Jesus diz assim: restitui a saúde aos doentes, expulsai os demônios, curai os leprosos, ressuscitai os mortos, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E o Kardec nos diz que com essa recomendação, Jesus está nos dizendo que não devemos cobrar por alguma coisa que nós tenhamos recebido gratuitamente. E que esse dom de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos, os apóstolos haviam recebido de forma gratuita do Criador. E, portanto, não deveriam fazer disso meio de vida, nenhuma forma de ganhar dinheiro. Esse dom de curar, em maior ou menor escala, todos nós temos. Todos nós assimilamos e emitimos energias. E essa energia, a sua qualidade, vai depender de estarmos harmonizados ou não com as leis de Deus. Quanto mais harmonizados com as leis do Pai, ou seja, quanto mais elevado o nosso padrão vibratório, melhores, mais benéficas serão essas energias que vamos emitir. E quanto menos harmonizados com as leis do Pai, ou seja, quanto mais baixo o nosso padrão vibratório, essas energias serão menos benéficas e poderão até mesmo ser energias ruins que causem algum problema para quem as absorver. Objetivamente, sempre que estivermos pensando no bem, quando sentirmos afeto por alguém, quando estivermos em paz, quando estivermos com o nosso padrão vibratório elevado, estaremos emitindo energias benéficas. Sempre que estivermos irritados, com medo, tristes, nos sentindo infelizes, magoados ou sentindo ódio de alguém, mais baixo estará o nosso padrão vibratório e as energias que iremos emitir serão energias perturbadas, que poderão sim até mesmo causar problemas físicos para quem as absorver. No item 10 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim: caracterizamo-nos como bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos. Energias que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas com os recursos felizes ou infelizes com que lhes assinalamos a rota. Ou seja, nós emitimos e assimilamos essas energias. As energias que emitimos, quando benéficas, fazem bem aos nossos irmãos que as recebem, mas também nos beneficiam, inclusive fisicamente, e podem beneficiar fisicamente também os nossos irmãos. As nossas energias negativas, elas vão prejudicar aqueles que as assimilarem, mas também vão prejudicar a nós que as emitimos, inclusive prejudicar fisicamente. Nas questões 175 e 176 do Livro dos Médiuns, Kardec nos diz que há pessoas que possuem esse dom de curar num grau maior. E que também, quando alguém utiliza as suas energias para curar, para beneficiar alguém, sempre é assistido por um bom espírito. Quando Jesus esteve entre nós, esse dom foi concedido aos apóstolos, esse dom de curar pessoas, num grau superlativo. Por quê? Porque era o início da propagação dos ensinos do Cristo, né? Era o início de uma nova concepção das leis do Pai.
diferentemente daquela concepção de um Deus violento, guerreiro, ciumento, vingativo, que os judeus tinham. Então, para a divulgação dessas novas ideias, era necessário alguma coisa que chamasse a atenção. E nada melhor para chamar a atenção naquela época, já que não tinha celular, não tinha computador, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha telefone, né? Nada melhor do que curar doentes. Imagine-se uma pessoa que nasceu cega se curar, uma pessoa que era aleijada se curar de seu aleijão, né? Ressuscitar mortos, como aconteceu em alguns casos. Então, isso foi dado aos apóstolos para que eles, com esse dom, beneficiassem pessoas e servissem como uma forma de dizer para as pessoas que aqueles ensinamentos, aquela doutrina que estava chegando vinha de Deus. Mas o Cristo foi taxativo. Ninguém deveria cobrar por aquilo. No item 3, Kardec transcreve partes de textos dos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus, em que o Cristo diz assim: precatai-vos dos escribas que gostam de se exibir com longas túnicas, que ocupam os primeiros lugares nos festins, na sinagoga, gostam de ser saudados nas praças e que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Ou seja, a pretexto de fazer preces mais demoradas, né, cobravam mais para ganhar mais dinheiro. O objetivo não era beneficiar as pessoas, mas ganhar dinheiro. E o Kardec nos diz assim: Deus não vende os benefícios que ele distribui. Como pode, então, alguém que não é o distribuidor desses benefícios, que não pode garantir a sua obtenção, cobrar por isso? E se pensarmos de uma forma racional, pagar por uma prece é beneficiar, remunerar aquele que não nos ajudou. Porque a prece é feita para pedir ajuda para Deus, para Jesus ou para os espíritos superiores. Ora, se eu peço ajuda para Deus, Jesus ou os bons espíritos, por que é que eu vou dar dinheiro para uma pessoa? É mais ou menos como eu estar precisando que preciso fazer um muro na minha casa. E aí eu falo com alguém e a pessoa diz: eu conheço um pedreiro. Aí ele vai lá, chama o pedreiro vem com o trabalho dele, com as ferramentas dele, com os materiais dele, constrói o muro, e ao invés de pagar isso para o pedreiro, eu vou pagar para a pessoa que o chamou. Isso é justo? E não existe nenhum valor material que nós podemos dar, não existe nenhum benefício direto que nós podemos dar, uma retribuição direta que podemos dar para Deus, para Jesus ou para os espíritos superiores. Eles não precisam de nós, nada podemos fazer diretamente por eles. Mas, como é que nós podemos retribuir pelos benefícios que recebemos do alto? É simples. Fazendo o bem àqueles com quem nós convivemos aqui no mundo material. Já que eu não posso beneficiar a Deus, não posso fazer nada por ele não precisa de mim. Eu posso retribuir os benefícios que ele me dá, fazendo bem para os seus filhos. No item 7, Kardec fala sobre mediunidade gratuita. E ele diz que os médiuns receberam de Deus o dom da mediunidade para serem intérpretes dos espíritos entre os homens, para mostrar para os homens o caminho da evolução e conduzir os homens à fé. E diz ele: não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, porque não são frutos dos seus raciocínios, dos seus trabalhos, são palavras que vêm de espíritos. Porque se a comunicação, o que é transmitido numa comunicação, não vem de um espírito, vem de um médium, não é comunicação mediúnica. Ou é um animismo, ou é uma falsa comunicação. Então, como é que eu vou cobrar pelos conselhos que, porventura, um espírito transmite por meu intermédio?
E o médium, na maior parte das vezes, diferentemente do que grande parte das pessoas pensam, não é um missionário nem um espírito especial. Normalmente, um médium é um espírito que cometeu muitos erros no seu passado, prejudicou muitos dos seus semelhantes e se tornou grandemente comprometido com as leis de Deus. E a mediunidade é a ferramenta que o Pai lhe concedeu para que ele, reencarnando e utilizando a sua mediunidade, beneficie encarnados e desencarnados e assim compense os males que praticou lá no seu passado. Quem ler o livro Os Mensageiros, que é uma obra do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, vai entender bem isso que a gente está comentando. Os médiuns, via de regra, não são seres especiais, não. Eles têm um dom, que até podemos considerar especial, quando é num grau mais acentuado, mas os médiuns são pessoas comuns. São devedores como todos nós aqui na Terra. Não existem santos aqui na Terra. Então, a mediunidade é a forma como o médium vai compensar os males do passado, como nos ensinou Simão Pedro. O amor cobre a multidão dos pecados. Por quê? Porque Deus não nos criou para sofrer e Ele não nos faz encarnar para sofrer. Deus nos criou para sermos felizes. Mas a felicidade deve ser decorrente da nossa evolução. Nós devemos construir a nossa felicidade. E quando um espírito comete erros, o Criador quer que ele reencarne e compense esses erros fazendo o bem, e não que ele sofra. Mas então por que é que tanta gente sofre? Porque nós não fazemos o bem tanto quanto deveríamos. Deveríamos ser mais benévolos com os nossos irmãos. Mas não fazemos tanto o bem. E cobrar pelo exercício da mediunidade é cometer um duplo erro. Primeiro é deixar de compensar com o trabalho gratuito de hoje os erros do passado. Segundo, é se tornar mais devedor por utilizar um recurso que Deus lhe concedeu para beneficiar os demais, utilizar esse recurso para se locupletar, para se beneficiar no presente. Mas não só em relação a encarnados, um médium pode ser benfeitor. Numa sessão mediúnica, quando um espírito se comunica e é orientado pelo doutrinador, normalmente há dezenas ou às vezes até centenas de outros espíritos que não se comunicaram, que estão em situação análoga àquele espírito sofredor que está se comunicando e que também se beneficiam das palavras, das orientações do doutrinador. Imaginemos então um médium que exerce o seu mediunato por 10, 20, 30, 40 anos. Quantos milhares e milhares de irmãos nossos desencarnados, sofredores, ele terá beneficiado com o seu trabalho, com a sua predisposição de auxiliar. Mas se ele passar 50 anos atuando como médium aqui, cobrando por isso, ele não vai poder dizer, eu fui benfeitor de alguém lá quando estava encarnado. Não, eu fui benfeitor de mim mesmo, porque eu fiquei cobrando pelo que eu fazia. Então, para nós cobrirmos com amor a multidão dos nossos pecados, é necessário agirmos em benefício dos nossos irmãos sem esperarmos uma retribuição imediata. Os espíritos nos informam que o bem que nós fazemos, ele sempre funciona em nosso benefício. Tanto para reduzir as dores que nós programamos para nós mesmos com os erros cometidos lá no passado, como também para nos tornarmos merecedores de receber auxílio quando estivermos precisando de ajuda aqui no presente.
Então, em nosso próprio benefício, devemos usar esse dom que Deus nos deu, que é de todos, que é o dom de fazer o bem, seja como médiuns, seja em qualquer situação do nosso dia a dia. Fazer o bem é a melhor coisa que podemos fazer pela nossa própria felicidade. Obrigado, que Deus nos ilumine e os nossos anjos guardiões nos auxiliem a agirmos sempre como cristãos e a construirmos a nossa própria felicidade.